Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Uma alegria imensa a gente estar aqui. E para a banca de defesa de dissertação, a banca UFMG de defesa de dissertação do Ney Leite Chacriabá. Vamos dar início, então, à sessão. Eu vou nomear a banca, mas a gente só vai vir para cá depois que ele apresentar, tá? Porque é mais confortável a gente ficar vendo a apresentação daí, tá ok? Então, sou Valdemar, que é notório saber já, diplomado, né, seu Valdemar? Ontem já foi o diploma, notório saber na UFMG, e a professora Ana Gomes, da Faculdade de Educação, parceira, e o Thales, suplente também, mas está aqui com a gente, é uma felicidade muito grande contar com ele também. Então, vamos dar isso com você. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma roda de abertura, fazer um canto, convidar os parentes, acho que todos que quiser também fazer parte, né? A gente vem para esse centro, não sei se vai caber todos. E aí depois a gente segue, né? Iniciar primeiro com a roda. A gente vai andar. Me chama. Como é que eu não ia Ariantanga Carraquã. Ariantanga. Ariantanga Carraquã. Ariantanga. Ariantanga Carraquã. Ariantanga. Quatro, tem que saber. Canarinho, tem que ver. Ariantanga Carraquã. Ariantanga. Ariantanga Carraquã. Ariantanga. Ariantanga Carraquã. Ariantanga. Equipo, Singe do negrito, Equipo estragoa, e cana crua, Equipo, Vincenzo negrito, que tu estragoa, tira na crua, que tu encha de grão, que tu encha de grão, que tu
Uikitu dagria vai prender, urinão uikitu. Uikitu dagria vai prender, urinão uikitu. Uikitu, Ijalegram. Uikitu, Ijalegram. Uikitu. Uikitu dagria vai prender, urinão uikitu. Uikitu dagria vai prender, urinão uikitu. Angena crua que buque no que te quer. Angena crua que buque no que te quer. O me chama que tome bico. O me chama que tome bico. Oi, tu moringa que é amigo. Oi, tu moringa que é amigo. O me chama que tome bico. O me chama que tome bico. Wahuna potabo. Wahuna potabo. Zaroaku aizanduata. Zaroaku aizanduata. Zaroaku aizanduata. Wahuna potabo. Wahuna potabo. Zaroaku aizanduata. Zaroaku aizanduata. Zaroaku aizanduata. Udekratse, eia, 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 udekratse, eia, 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 Chica se giro em que, eia, 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 Chica se giro em que, eia, 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 Ariantão a tuquazauré, eia, 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 Ariantão a tuquazauré, eia, 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 sou guerreiro do povo Chacriabá, eia, 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 sou guerreiro do povo Chacriabá, eia, 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 ia, eia, eia, ia, eia, 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 Chica se giro em que, eia, 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 Chica se giro em que, eia, 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 Ariantão a tuquazauré,
Eia, eia, eio, Ariantão, Atopazauré. Eia, eia, eio, sou guerreiro do povo Jacriabá. Eia, eia, eio, sou guerreiro do povo Jacriabá. Eia, eia, eio, ia, eia, eio, ia, eia, eio, eia, eia, eio. Ariantão Caracuã! Ariantão! Ariantão Caracuã! Ariantão! Ariantão Caracuã! Ariantão! Vamos então, o Ney tem até 20 minutos para apresentar, depois cada examinadora tem 20 minutos também para ruir e ele 20 minutos para a resposta. Com você. Então, a pesquisa de mestrado, né, eu tive arte indígena Jacriabá, um pé na aldeia e o outro pé no mundo. Eu sou o Valdinei Leite Silva, mais conhecido por Ney Leite Jacriabá. A minha orientadora, a professora Lúcia Gouveia, e a linha de pesquisa, ensino e aprendizagem em artes. Por que eu quis fazer o mestrado em artes? Primeiro, porque sou professor de arte e artista ceramista indígena e tenho o desejo de aperfeiçoar minha prática artística para me instrumentalizar melhor e, assim, contribuir para o ensino de arte na minha comunidade e nas escolas dentro e fora do território Jacriabá. A dissertação é composta por quatro capítulos e 5 anexos, né? Anexo 1 apresenta as aldeias do território indígena Jacriabá, os nomes das aldeias em Alquém e em Aquém. Anexo 2 apresenta a matriz curricular da educação escolar indígena da Escola Jacriabá. E no anexo 3, algumas palavras em Aquém que foi utilizada dentro do texto. E o anexo 4, Manual de Cerâmica Jacriabá. E mais 3 ensaios fotográficos. O primeiro capítulo apresenta um pouco da minha trajetória, a história de luta do meu povo e o modo de vida das pessoas nas várias aldeias pelo território Jacriabá. Segundo capítulo, falo como era o uso e a circulação da cerâmica tradicional Jacriabá e o papel da escola indígena diferenciada nos processos de retomadas culturais. Terceiro capítulo, falo sobre a arte indígena nos dias de hoje e a necessidade dos não indígenas conhecerem nossa cultura por dentro para evitar equívocos. Quarto capítulo, faço abordagens metodológicas para estudantes de arte do ensino médio que podem provocar inspirações sobre princípios de ensino-aprendizagem sobre cerâmica indígena, tanto para educadores indígenas quanto para educadores
não indígenas. Aqui são os alunos, né, levando suas peças para serem usadas em suas casas, após todo o processo de produção da cerâmica que é desenvolvido nas oficinas nos finais de semana na minha própria oficina. Então, aqui, os anexos, né, 1, 2 e 3, já falei um pouco deles, né, anexo 1 fala um pouco sobre as aldeias, né, das Agur-Minchã, e apresenta as aldeias homologadas, né, os nomes em Aquém, e as aldeias que estão sendo, as aldeias reconhecidas pela FUNAI, mas que ainda não foi feita a indenização e nem a retirada dos conselhos. E apresenta também a matriz curricular, onde aparecem os componentes curriculares da educação infantil, os anos iniciais, anos finais, ensino médio, e também da educação de jovens e adultos, ensino fundamental, anos finais e também ensino médio. Um outro anexo, né, o quarto anexo, é o Manual de Cerâmica e Jacareabá. Esse manual foi produzido durante o curso de licenciatura, né, foi um dos objetos finais do curso de licenciatura, e resolvi anexar ele no texto da dissertação, porque eu achei importante que mais pessoas pudessem ter acesso a ele, já que ele foi impresso e a gente não tinha ainda o arquivo dele digital, e aí é uma forma que eu pensei de as pessoas conseguirem ter mais acesso ao texto desse manual, que foi muito importante também nesse processo da pesquisa. Algumas fotografias, né, que mostram um pouco do processo da cerâmica, da produção cerâmica de Jacareabá. Então, os fornos, as tintas, né, os toás, os pigmentos naturais que são utilizados para decorar as peças. A queima a céu aberto, que também foi retomada nesse processo de conversa com os mais velhos e durante a pesquisa sobre a cerâmica, uma queima tradicional que estava adormecida mas estava guardada na memória dos nossos mais velhos, e que, a partir dessa conversa, foi possível trazer de volta. E imagem de peças em uso, que é o que está acontecendo hoje, as peças voltaram a circular. E a outra imagem mostra as peças também em exposições. Então, ali a primeira das exposições, né, que aconteceu no salão do prédio da reitoria, que também foi um dos objetos finais da licenciatura. As considerações finais, eu falo um pouco sobre a importância da pesquisa. Então, é importante fazer a documentação das nossas práticas artísticas tradicionais para garantir a permanência para as próximas gerações, bem como para produzir conteúdo para pesquisadores e educadores indígenas e não indígenas, para que tenham conhecimento e material pedagógico para ensinar sobre as obras dos artistas indígenas contemporâneos. É importante buscar visibilidade para a nossa arte, despertar nas pessoas o interesse em conhecer melhor a nossa cultura, nossa realidade, nossa visão de mundo, nossa história de luta e resistência, de forma a contribuir para levar informações para os não indígenas, para diminuir o preconceito da nossa sociedade sobre os povos indígenas. É também importante, né, para dar visibilidade à nossa arte e à diversidade cultural existente entre os povos indígenas, pois é necessário compartilharmos a nossa realidade, a nossa arte, a nossa visão de mundo para os não indígenas, principalmente para
aqueles que insistem em não nos compreender, para que possam nos entender e nos respeitar, e assim passar a trocar os equívocos e os estereótipos por alianças afetivas, tornando nossos parceiros nessa luta de proteção em relação com a natureza e todos os seres que a habitam, desde os humanos a não humanos, para juntos contribuirmos para um mundo mais sadio e mais humano. E também ela é importante, né, porque é importante buscar a inserção da nossa arte no universo da arte contemporânea, para os jovens notarem essa visibilidade e se despertarem para essa prática, tanto pela sua importância para a nossa cultura, quanto pela possibilidade que ela traz para a questão da geração de renda de forma sustentável. E, dessa forma, assegurar a permanência dos nossos jovens no nosso território. Espero que esta dissertação auxilie outros estudos de pesquisa nas áreas de artes e de educação e que haja incentivo para que bons materiais didáticos venham a ser produzidos para as escolas indígenas e não indígenas. Ariantã, agradeço também, né, a presença de todos que estão aqui e todas as pessoas que contribuíram para a realização dessas pesquisas, os nossos mais velhos, que são nossos livros vivos, as nossas lideranças. Agradeço a presença do cacique, né, que está aqui, e todos os parentes de Jacriabá que vieram, e os parceiros também da Universidade e daqui de BH que vieram também para assistir essa apresentação. Ok? É rápido. Então, agora eu vou quebrar o protocolo e não vou ficar no meio, porque a gente está gravando para registro, né, documentário. Eu pergunto, então, se alguém é contra a gente publicar isso no canal do YouTube. Temos que publicar? Temos que publicar? Nossa. Também, por favor, venha no seu lugar. Então, vou chamar o seu Valdemar, por favor. Tira essa camisa. Professora Ana Gomes. Dos outros que estavam lá, tudo bem. Problema da cadeira, né? A gente. Tá. Só as essa, que não vi os outros coisas. Né? Por ideia da professora Ana Gomes, convidar o cacique, a Diana, o Manuel Antônio, que também estavam na banda juntos lá, né? Só as aí, se vocês puderem vir e trazer a cadeira. Isso. Vamos trocar aqui já mais fácil para a cadeira de trás e vocês pegam as cadeiras da frente.
Thales, você também, que é da banca também. Por cerimonial da UFMG, o primeiro a fazer a admissão, então, é o senhor Valdemar. Por favor, senhor Valdemar. Então, é sobre a arte de dormir. Então, gente, primeiramente agradecer a Deus, agradecer o FMG, acolher a gente aqui, agradecer o trabalho dele ali, e todos aqui que fazem parte da mesa, os colegas que nos apoiou, que estão apoiando nós, meus colegas que veio de lá junto comigo, agradeço também uma força, agradecer a Ana Gomes aqui, e mais professor que vem essa luta há muito tempo, como acho que ele sabe, que eu tenho 13 anos enfrentando o FMG aqui em Belo Horizonte, eu acho que não é fácil, né? E tem muita paciência e boa vontade. Então, eu queria dizer para vocês que o trabalho dele é muito importante lá para nós, porque era uma coisa que nós tínhamos no Jacareabá e depois foi distanciando, parece que ia morrer. E aí, mas, como digo, quando tem a descendência, sempre caminha por aqui. Aí ele interessou, e é importante também, porque senão nós ficamos sem futuro. Porque muitas vezes o cara diga, eu sou Jacareabá, mas se você chegar nele, talvez fazer a pergunta, pelo distanciamento que eu esqueci, eu não vou aprovar nada. Você sai até assim dizendo, mas será? Você não é Jacareabá? Então não apresentou nada. Então, eu acho que é importante. O índio como ele falou, um pé na aldeia, outro no mundo. Agora, por que um pé na aldeia, outro no mundo? Porque o pé na aldeia é para amanhecer lá, cumprindo o dever dele, o direito dele, que ele tem, ele debater pelos direitos, conhecer que a resistência dele ali, ele não mudar o jeito dele, porque a hora ele caiu na aldeia, ele tem que viver do jeito que estamos aqui. Agora, se ele souber aqui, nós temos que mudar. Não quer que ele assim, agora, por que o índio, o pé na aldeia, porque na aldeia ele permanece lá do jeito dele. Agora, saiu para fora, ele tem que entender como vai com os outros e conhecer o direito que ele tem. E muitas vezes ele fica na aldeia, ele é engarretado, ele tem o direito, não tem conhecimento. Então, é isso aí que eu penso. Assim, e eu acho que ele reagiu na hora certa. E se o pensamento dele era estudar e pensar na arte, arte é força, o modo de construir e ter um bom resultado. Como aquele dia, nós foi um barreiro, então fazer a avaliação, desde aquele dia, da minha parte, está aprovada a avaliação. Eu acho que foi ele, porque ele começou um trabalho e serve tanto para a comunidade como para as pessoas. Já conhece até o nome dele, quem faz isso? Aí vai crescer. Porque muitas vezes a pessoa não cresce porque ele quer. Né? E nele avança naquilo que não é para ele. Né? Então, ele tem que ter um pensamento que o que Deus promete para ele vem na mão dele, sem precisar encrencar com ninguém, não tem demanda, quando tudo chega lá na mão dele. Porque ele nasceu para aquilo. E se eu não nascer para aquilo, eu posso morrer doido e não pegar. Porque da hora que o cara nasce, já nasce com aquele senso de ele passar por aqui. Na saúde, amanhã
no tempo dos jovens, na cidade, depois da idade, porque eu penso assim. Ó, eu estou com 75 anos. Ó, eu pensava de estar aqui no meio de vocês, conhecendo tanta gente aqui. Eu cheguei a ponto de falar para a mulher, eu disse, ó, eu fazia força de trazer vocês aqui, no FMG, que é para vocês conhecerem a família minha aqui no FMG, uma família muito grande. Vocês têm que conhecer. Aí eu fiz isso. Agora, eu nunca pensava de estar aqui. Então, eu pensava que ia receber um título com 75 anos. Eu sempre digo, ó, qual é essa paciência? Então, os meninos que vêm para cá, esse jovem, estuda lá e depois vem para cá 4 anos, e fica 4 anos para formar. Será se é porque eles têm paciência, não abusa, acha difícil? É mais difícil é 75 anos para esperar. Então, eu agradeço muito o apoio seus e agradeço o apoio das pessoas que me acompanham lá para assistir. Agradeço uns que estão aqui estudando, quando soube, quando foi ontem, estava junto com nós. Eu agradeço muito. Deus que ilumina os caminhos deles, porque para mim, uma vitória não é negócio de dizer a pessoa só é boa para mim porque não deu isso, deu aquilo. Se me der atenção, me tratar bem, e uma coisa que eles fizeram me acompanhar aqui, eu acho que é só Deus que pode. Então, por esse meio, eu agradeço a Deus, agradeço a todos, agradeço a FMG, e enquanto eu aguentar, vocês contam comigo, e eu também estudando. Agradeço os estudantes daqui, sabe por quê? Porque toda pesquisa que eles fez no tempo formal foi na minha casa e ela veio plantar tudo aqui. Foi como vocês fizeram a apanhada, serviu para mim. Então, agradeço muito. Agradeço as pesquisas de fora, que foi até a minha casa. Eu estou muito satisfeito, porque me ajudou também. Porque não adiantava. Não adiantava se eu soubesse que isso é só para mim, não adiantava. Não tinha servido para ninguém, porque se eu engravatar, os estudantes, quando dependessem aqui, que não tinha nada para apresentar, e eu também ficava lá na gravata. Quando dissesse, ele sabe, não sabe nada, você sabe, nunca dispôs para ninguém, então nós vamos acreditar nisso? Eu acho que não. Agora, a pessoa não pode exaltar, eu sou isso, sou aquilo, mas deixa para outra. Eu acho que é por aí que a gente pensa. Então, essa palavra e agradeço pela oportunidade de estar aqui, vocês dão a oportunidade, e agradeço a todos, a mesa toda, e se depender de alguma pergunta que quiser, tiver na porta. Obrigada, seu Aldo. Oi, Danei. Só agradecer as palavras dele, né? Fiquei muito feliz. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, né? Tanto que tudo que eu sei hoje foi por conta do conhecimento dos mais velhos. Né? Muito feliz agora também, né, que o seu Valdemar sendo reconhecido, né, esse saber dele por essa instituição. Então, a presença dele, o pessoal da banca, e sempre muito feliz de ter ele aqui também fazendo parte nesse mesmo momento que ele também foi homenageado, né? Ele foi reconhecido pela universidade. Pois é, eu não falei, o Cacique também agradeceu, que estava até com a mãe dele, não está boa de saúde, mas ele fez questão de me convidar ele, ele estava junto com a gente, então agradeço muito, porque
tenho um grande respeito por ele, que nós disputamos a idade, ele é menino, mas o cargo dele eu sou obrigado a respeitar, porque eu sou mais pequenininho dentro que ele. Não sei não, né? É. Trabalha junto. Obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Ana Gomes. Antes de vocês? Pela norma da Se UFMG. vocês quiserem sair daqui. Não. Seu lugar. O senhor é o primeiro, tá bom. Não tem essa, não. Bom, então, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Eu fico muito satisfeita que a gente possa estar quase todos aqui, né? Faltou só a Zésia, que é uma companheira importante para nós, né? Mas acho que isso reforça a ideia do que o seu Valdemar já falou. A avaliação que contava de fato já aconteceu, né? E agora a gente vem para a UFMG porque é importante prestar conta, é importante fazer essa documentação aqui também, mas a passagem crucial foi quando aconteceu a avaliação lá. E eu acho muito bom que aquilo que aconteceu lá possa ser reproduzido muito próximo aqui, né? Para a gente começar a sair desse lugar que a decisão é só dentro da universidade sobre o conhecimento que conta. Então, acho que com isso, Lúcia, a gente está começando a caminhar nessa direção de que não só a universidade reconhece, né, mas ela procura se colocar numa posição horizontal, né, e os processos de reconhecimento eles têm que ter valências várias e lugares vários, né? A universidade não é a única autoridade a reconhecer. Acho que a fala do seu Valdemar também colocou aqui muito claro, isso é muito impressionante, seu Valdemar. Toda vez que alguém diz, o senhor recebeu um título de doutor, o que ele diz, gente? Foi a circulação dos jovens que trouxe o título de doutor para ele, né? E os jovens, por sua vez, o que dizem? É o conhecimento dos mais velhos que traz a possibilidade de conhecer. É muito incomum a gente ver esse modo de se referir ao processo de conhecimento, né? Como um conhecimento que circula e qualifica as pessoas por onde ele circula, né? Especialmente na área de ciências humanas, que quem trabalha com educação, com antropologia, com arte, somos da área de ciências humanas, né? Tem uma ideia muito preciosa da autoria, né? O autor da obra, a obra é dele, ele que escreveu, ele que pensou, né? Ele que produziu. E acho que é um primeiro desafio que a gente não precisa nem fazer esforço, a gente para e ouve os jovens e os mais velhos de Jacriabá, e eles o tempo todo nos falam de circulação de conhecimento. O Ney fala disso sem parar no trabalho dele, ele fala, inclusive, da dificuldade na dissertação, ele comenta da dificuldade dele passar a assinar as peças, porque ele não sentia que era algo dele, exclusivo. Então, como é que eu assino uma peça? É meu? Fui eu que fiz? Fui eu que inventei? É um produto só meu? Né? E depois ele ia elaborando, no trabalho ele vai contando como que ele foi elaborando a possibilidade de assinar, identificar, mas sem, com isso, trair essa concepção de um conhecimento que circula e que é produzido coletivamente. Então, isso fica muito claro no trabalho que ele produz, né? E a fala do seu Valdemar aqui também reforçou mais uma vez. Eu queria aproveitar hoje aqui, diferente do que estava na aldeia, porque se nós aqui da banca somos quase os mesmos, quem está nos assistindo são outras pessoas, né? Muitos que estavam lá não estão aqui, e quase todos vocês que estão aqui não estavam lá. Então, eu vou aproveitar também para fazer algumas perguntas para o Ney, que é para explicitar e comentar aqui nesse nosso encontro, que é a situação de defesa e avaliação aqui dentro da UFMG, alguns aspectos importantes do trabalho dele, né? E que eu acho importante a gente comentar aqui dentro da universidade, né? Eu vou falar pouco, Ney, tá? O professor tem mania de falar demais, né, gente? Isso eu aprendi lá no Jacriabá, que manter silêncio é um exercício precioso. Então, eu fiz um cálculo aqui para eu falar pouco. E vocês sabiam disso? A primeira coisa que a gente aprende quando vai lá é ficar em silêncio e ver que as coisas estão acontecendo o tempo todo, não precisa falar sem parar. E o professor fala sem parar. Fala para fazer acontecer, fala para mudar o que está acontecendo, fala para elogiar o que aconteceu, fala para pedir para vir, fala sem parar. A gente aprende que nem tudo acontece porque a gente está falando, né? Mas olha só, Ney, eu vou te colocar
duas questões e um terceiro ponto só de básico de celebração. A primeira é que você voltou a falar disso na sua apresentação, você fez um deslocamento, acho que o seu trabalho tem 2 deslocamentos importantes. Para o campo da arte, né? Você formou no campo da educação, professor de arte, mas fundamentalmente campo da educação. Mas eu percebo que no seu trabalho, mais do que ser impactado pelo campo da arte, eu acho que você foi impactado pelo contato com os artistas indígenas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do que significou para você, nesse período, com o tipo de experiência que o mestrado te proporcionou, a possibilidade, eu sei que isso fez parte do trabalho que a sua orientadora fez questão de promover, né? O que significou para você esse contato com os artistas indígenas e o que isso trouxe para você, né? O que você pôde aprender. Aqui no texto que você apresentou, você fala da importância da inserção na arte contemporânea, né? Mas eu acho que você teve uma inserção muito mais forte, é a minha sensação, mas queria que você comentasse, no coletivo de artistas indígenas, né? E hoje você começa a se auto-enunciar como artista, você não fazia isso. Então, o que significou para você? O contato com os artistas indígenas e essa ideia de você se perceber como artista indígena. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Estou falando para o Ney, de novo, a gente está falando para o conjunto, né, Edgar? Porque essa é uma questão forte para os jovens chacreanados. O segundo ponto, que eu acho que também foi um deslocamento importante, e do qual eu participei, é que quando eu fui orientadora do Ney na graduação, e ele foi muito taxativo em dizer que ele não queria escrever um trabalho acadêmico. Isso foi assim, ponto. O William estava com a gente na época, né, William? Foi ponto firme. Ele era jovem, não tinha muita experiência aqui, mas ele não tinha nenhuma dúvida que ele não queria escrever um trabalho acadêmico. Ele me enfrentou o tempo todo com isso e nos obrigou a produzir outro tipo de documentação. Eu acho que esse tema da documentação é um tema que tem que ser agora mais observado e que o Ney, muito antes de enunciar o tema, ele agiu. Ele produziu uma forma de lidar com o que ele queria fazer, com o desejo que ele tinha de praticar pesquisa com o povo Chacreabá, com os mais velhos, que ainda dominavam a cerâmica, né? Bem que o seu Valdemar falou, você reagiu em tempo, né? Que as coisas, se a gente não reagir em tempo, elas se perdem mesmo, né? Então, o Ney passou 10 anos documentando sem escrever. Mas ele documentava. Acho que é bom a gente lembrar disso, porque ele documentou, ele foi inclusive convidado a falar disso fora do Brasil. Ele documentou através da concreta circulação das peças de cerâmica. Então, se alguém perguntar como é que a arte que ele pesquisou circulou, ela circulou através das peças de cerâmica circulando, através da prática concreta de cerâmica. E isso é uma forma de documentação, né? Nós não usávamos essa expressão, né, Neide? A gente não falava disso, mas isso de fato aconteceu. E as peças voltaram a circular, e as peças voltaram a compor a vida cotidiana da aldeia, a atividade de produzir cerâmica. Então, houve uma documentação da ordem do material, do concreto, da circulação das peças. Mas aí, 10 anos depois, ele resolve escrever. Então, eu queria perguntar para o Ney também o que significou para você esse deslocamento. Eu sei que a sua orientadora tem um papel fundamental nisso, mas o que a escrita acadêmica consegue produzir e o que você acha que ela não consegue? O que foi possível alcançar com a escrita acadêmica e o que fica aí, inclusive falando para os jovens pesquisadores, para frente aí que precisaria pensar? Né? O que a gente consegue com a escrita? Ou seja, você tem 10 anos de documentação de um certo estilo, com a prática e a circulação das peças, e agora você tem uma documentação em escrita acadêmica. O que isso pode produzir? E o terceiro ponto, que eu dizia que é mais uma celebração, é que a gente estão acontecendo obras comunitárias lá na aldeia do Ney, né? E vai começar a ter um lugar comunitário, né, Adriana? Para a produção desse tipo de prática. Então, essa documentação vai poder crescer, ela vai encontrar um lugar mais estruturado. Então, eu queria só dizer também que eu acho que o mestrado do Ney coincide com esse momento de avanço interno, né, de possibilidade de receber as pessoas e continuar praticando o que ele veio praticando nesses 10 anos, cada vez com mais potência. Né? Eu queria só dar essa notícia que, além dele concluir uma dissertação, ele está encaminhando mais acontecimentos na aldeia. Né? Tem mais coisas acontecendo e, de novo, da ordem do concreto, não só
da ordem do escrito, né? Da ordem do material. Então, eram essas questões, né? Eu acho que falei, né? Eu queria muito me controlar, não quero falar demais, mas eu achei que seria muito interessante esse público que está aqui hoje te ouvir falar sobre essas passagens, sobre esses deslocamentos que aconteceram com você no período de mestrado. Tá? É isso. E parabenizar você e sua orientadora pelo trabalho. O mestrado, né, ele colocou em contato com vários artistas indígenas, né? E eu aprendi muito com eles, né? Porque eu não tinha muito essa consciência de ser artista, de ser artista, porque o que a gente fazia, a gente sempre acostumou a ouvir as pessoas chamando isso de artesanato. E a gente foi crescendo ouvindo isso, que a gente achou isso natural, né? Tão natural. E depois, quando eu chego no mestrado, eu começo a perceber que fora da minha comunidade, né? Fora da aldeia, fora do mundo indígena, muitas vezes essa coisa de apontar para uma produção, para um objeto, dependendo da classe social que faz aquilo, e dizer que aquilo é artesanato, tem intenções de querer diminuir. E que, para a gente, né, é importante a gente se colocar também como artista, né, como artista indígena, mas não com esse pensamento da arte do não indígena, né? Eu sou um artista indígena, mas eu sou uma pessoa comum dentro da minha comunidade, né? Eu não me sinto maior que ninguém, eu não busco fama com isso, igual, por exemplo, que acontece com um artista não indígena, né? E que muitas vezes é um artista mais individualista. Então, a minha arte é uma arte muito coletiva, né? Uma coisa que eu aprendi com meus familiares, eu aprendi com as pessoas mais velhas, e ouvindo esses artistas indígenas, eu passei a me reconhecer também, assim, como um artista, né? Mas um artista indígena. E para nós é importante, né? Porque a nossa arte, ela tem esse papel ativista, né? De levar a informação, de denunciar as violências que os povos têm sofrido, né? Essas violências que todos já sabem. E tive contato, né, com o Jaide Isbel, que foi um artista assim, muito reconhecido e respeitado, né, e vários outros artistas, a Arissana Pataxó, o Denilson Baniwa e vários outros, né, que eu tenho acompanhado, eu aprendido muito com eles e entendido, né, que a arte, para nós, ela é uma ferramenta de luta, né? É uma ferramenta de luta muito importante, porque por meio dela, muitas pessoas passam a despertar esse interesse em nos conhecer melhor e falta muito as pessoas conhecer os povos, porque muitos deles conhecem com informação distorcida, que não condiz com a realidade. Por isso a gente sofre essa série de preconceitos. Então, por isso que é importante. E ouvindo esses artistas, eu passei a me apresentar, e durante o mestrado também, no curso de mestrado, a me reconhecer como um artista indígena. Então, aprendi muito, assim, ouvindo esses artistas indígenas que antes do mestrado eu não tinha contato. Mas, ao ter contato com eles, eu vi que muitas coisas que eles falavam tinha a ver com que eu já pensava e com que eu já vinha discutindo, mesmo não conhecendo, mesmo não tendo ideia da existência deles. Então, eu me senti assim, muito acolhido assim, nas ideias deles. Sobre a escrita, né, eu gosto mais da prática, eu gosto mais de fazer na prática, e a escrita sempre me assustou, não só a escrita, mas também
essa coisa de enfiar nos livros e ficar lendo, fazendo reflexão. Mas aí, o que acontece? Durante a minha pesquisa da licenciatura, teve essa história aí que a Ana contou, né, que dessa recusa assim meio que de produzir um texto acadêmico, porque naquele momento eu achava interessante que, em vez de produzir um texto acadêmico, que esse texto muitas vezes pudesse ficar engavetado e que ele não chegasse na minha comunidade, para mim naquele momento era interessante uma pesquisa mais prática, era pegar mesmo o barro e fazer, porque era um conhecimento que estava adormecido, prestes a ser extinto, porque os mais velhos, eles se vão e esse conhecimento acaba indo com ele. Então, documentar isso na prática, pela circulação das próprias peças, era algo que, para mim, era mais emergente naquele momento, e também era o que eu mais gostava de fazer. Quando eu chego no mestrado, eu cheguei assim um pouco assustado, porque eu já tinha tido contato com algumas dissertações, e quando eu via 200 páginas, 300 páginas, e aí eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois chegou um momento que, também ouvindo esses artistas indígenas, e eles falando da importância da gente produzir esses conteúdos críticos, dessa importância da gente narrar a nossa realidade, narrar a nossa história de luta, mostrar a nossa visão de mundo, essa relação que a gente tem com a natureza para o não indígena, que isso é muito importante também, que isso traz contribuições, da mesma forma que essa pesquisa mais prática, ela trouxe contribuições para a circulação das peças, para essa retomada das peças dentro da minha comunidade, a escrita também vai trazer essas contribuições para levar informação para os não indígenas, para produzir material pedagógico. E a escrita ela alcança outros lugares, né, que talvez essa prática não alcançaria. E ouvindo o próprio Jair, né, contando isso, e a minha orientadora também, né, que falava sobre isso, eu fui mudando o meu pensamento e passei a escrever, e já digo hoje que eu estou gostando um pouco já disso, né? Embora a prática, para mim, é o que eu mais gosto, mas eu já escrevi alguns artigos e vejo que isso é importante também assim, para alcançar outros lugares, né? E como a gente tem essa ideia de um pé na aldeia e o outro pé no mundo, é importante que a gente ocupe esses outros espaços, além dos espaços da comunidade, que seja um espaço nos cursos de pós-graduação, que seja um espaço na política partidária, que seja espaço no sistema da arte, participando dessas exposições, colocando o nosso pensamento dentro desses espaços que muitas vezes menosprezou e negou esses espaços para a arte indígena e colocou essa arte indígena como menor a arte deles, né, como algo que não tem conhecimento, que não é um conhecimento, que era conhecimento, é o que eles produziam. Então, para mim, isso foi me despertando, né, para essa importância da escrita. Então, eu acho que é isso, assim. Então, hoje eu já, como já falei, né, já escrevi alguns artigos, né, e escrevi essa dissertação que no começo eu imaginava que eu não conseguiria, e é isso, gente, assim, eu nem sei o que dizer, mas estou muito feliz, né, e mesmo agradecer a minha orientadora, né, por ter também incentivado essa escrita, né? Agradecer a minha família, né, que me deu muita força também, porque eu iria vir ficar um ano aqui estudando, ficar distante da minha família, coisa que também me mexeu muito, porque uma semana, para mim, na cidade, parece já uma eternidade. Imagina ficar um ano distante dos meus familiares, distante das coisas que eu gosto de fazer. Mas aí veio a pandemia, né? Eu não viajei e consegui fazer de forma online. E hoje,
quando eu iniciei a pesquisa, eu estava brincando com a Ana Gomes, né, que foi a orientadora da licenciatura e que foi a pessoa que também assim, teve uma contribuição muito grande nessa questão da produção do manual, de aceitar essa produção, essa recusa de não produzir um texto acadêmico, mas de fazer um manual que tivesse imagens que serviria para orientar pessoas que também não soubessem a ler. Agradeço também aqui o nosso cacique, né, que é um guerreiro que tem enfrentado uma série de questões, né, e tem lutado tanto assim para a nossa presença mesmo nesse espaço, né, porque sem as nossas lideranças a gente não estaria aqui hoje, porque a gente está aqui porque foram eles que lutaram mesmo, não foi a universidade que chegou lá querendo oferecer esse espaço para a gente. A universidade chegou lá primeiro com alunos nos pesquisando, e as nossas lideranças reclamavam um pouco disso, né? Que as pessoas iam lá, se formavam com o nosso conhecimento, e a gente ficava lá com uma série de questões, uma série de coisas sendo perdida, e precisando de alguém do próprio povo fazer essas pesquisas para que esses conhecimentos circulassem, fortalecessem e fizessem isso que nós estamos chamando hoje de retomada cultural. É isso. Acho que falei muito. Passar para o Thales, falar um pouquinho. Gente, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nessa banca com um grande amigo Ney. Eu, na minha fase de doutorado, eu tive com o Ney e Vani, dona Dalzira, lá na aldeia Barreiro Preto, e foi uma alegria enorme poder ler essa dissertação. Eu fiquei encantado, Ney, com o resultado. Eu falei assim, gente, esse Ney, ele é mentiroso, ele fala que ele teve uma dificuldade danada, cara. Ele mente muito bem, né? Eu achei que foi um texto muito bom, né? E eu lembro que você sempre falava que os pesquisadores da UFMG iam lá fazer pesquisa, mas que vocês tinham o objetivo de vocês mesmos fazerem pesquisa sobre vocês mesmos, né? Assim, o próprio Jacareabá, pesquisar dentro da sua aldeia, dentro do seu povo. E o resultado disso é muito bonito, é muito legal, né? E aí eu falo enquanto professor da rede pública do ensino médio, engajado em cumprir a Lei 11.645, de ensinar as culturas e histórias dos povos indígenas na escola, né? E aquela coisa, como que a gente ensina uma coisa que a gente não sabe, que a gente nunca aprendeu? E aí foi nessa pergunta que eu contatei o Ney, a gente começou uma amizade. E esse trabalho, Ney, é muito precioso para nós professores do ensino médio, da escola, né? É muito precioso porque você avança em camadas, né, da educação escolar indígena, você avança em camadas da educação tradicional, perceber como que Dona Dalzira aprende, né, a manejar o barro, e a disputa entre o barro e os passarinhos na roça do pai, né, é tudo muito lindo e de muita sabedoria, né? Então, eu acho que é uma grande contribuição a gente estar aqui, a gente poder trocar assim, nesse nível, sabe? Pensando também assim, que a presença do Ney aqui agora, com essa dissertação, é uma conquista muito grande, né? Como ele disse, das lideranças, dos jovens Jacareabá, das professoras da universidade que se exercitam nessa ponte diplomática entre dois mundos, né? Entre dois regimes de conhecimento. E ontem eu estava falando com o mestre João Goleiro, que é meu mestre de capoeira e que trabalhei no dossiê dele para ser um mestre do Notório Saber, assim como o doutor Valdemar. E ele, na hora que eu falei, o senhor Valdemar estaria na banca, junto com a Ana Gomes, na banca do Ney, o olho dele brilhou e ele viu assim, uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, nossa, cara, isso é incrível, né?
Isso é incrível, a gente aqui ter tido acesso à fala do seu Valdemar, junto com a Ana, e esses dois mundos dialogando, né? E agora sim, eu acho que a coisa funcionou muito legal, né? A gente ter essas duas referências para, né, estar estudando junto com o Ney aqui. Ney, tem uma série de coisas legais, né, assim, que eu queria depois conversar com você. Acho que eu falando aqui antes do cacique, fica até sem graça, eu mais novo, né, da mesa aqui. Só quero agradecer pela oportunidade e se você topar, a gente podia escrever umas coisas de novo junto, né? Tem muita coisa legal aí. E parabenizar a Lúcia e você, que o trabalho ficou muito bacana. Ficou muito legal, gente. Parabéns. Então, o Thales, né, foi um amigo que eu conheci. Ele me conheceu uma época que eu fiz uma oficina aqui mesmo, nesse espaço aqui, fiz uma queima tradicional. Depois que a gente fez essa conversa com os mais velhos, conseguiu trazer de volta essa queima, e eu, junto com minha mãe, participando de uma oficina dos saberes, e eu fiz uma fala em uma sala, e ele disse que me conheceu nesse dia, mas eu não tinha nem ideia de quem era o Thales. E em 2018 fiz uma outra oficina no espaço aqui com a minha amiga Sabrina, né, de Venda Nova, né? Ela faz um trabalho lá de cerâmica e convidou a gente para fazer essa oficina, e o Thales apareceu. E lá eu conheci, conversei um pouco com ele, depois ele foi lá na terra indígena Chacriabá e fez uma pesquisa também muito interessante que trata dessa questão da arte indígena. E é um amigo, né, que eu tenho, né, que é aquilo que eu falei, né? A nossa arte, ela tem esse papel, né, de fazer essas alianças afetivas, né? As pessoas passarem a conhecer a gente, se tornar parceiros da gente, assim como vários outros, né? O William Quintal, que é amigo ali desde da época da licenciatura. Eu não gosto muito de citar porque eu esqueço alguém, né? Mas tem vários aqui, né, que eu olho aqui quase todos. Então, é isso, assim, muito obrigado aí, que bom que você gostou. E eu fico muito feliz, assim, porque para mim não é uma dissertação minha, né, mas é algo para o meu povo, né, e sempre pensando em trazer contribuições para o meu povo. E assim como a primeira pesquisa, né, ela trouxe essa questão da retomada da cerâmica e a circulação das peças, né, essa do mestrado também vai trazer essas contribuições, né, de levar informação e quebrar esses estereótipos, né, e fazer parcerias. Então é isso, fico muito feliz de ter conhecido o Thales e vários outros, né. A Ana Gomes, né, assim, não consigo nem assim expressar assim, a importância que ela tem assim nessa trajetória assim com o povo Chacriabá, desde do curso que nós fizemos na época da implantação das escolas indígenas, essa relação que a gente tem construído com ela, essa parceria, e uma guerreira que tem buscado fazer esses diálogos aqui dentro da universidade para facilitar também essa coisa da nossa presença aqui, por meio dos cursos de licenciatura e de várias outras formas. É isso. Bom. Assim. Por favor. Gente, boa tarde, né? A todos e a todas. Eu sou o Cacique Domingos, né? Para quem não me conhece ainda. E a gente fica feliz, né, de estar junto aqui participando dessa banca, né? A gente já participou lá no Chacriabá, né? Tem a gente agradecendo também a instituição, né? Pessoal de estar também levando para lá as defesas, né? Para que o nosso povo também possa acompanhar de perto, né? O que é isso, o que significa isso, né? Para o nosso povo, né? E para a gente hoje a gente está vivendo um momento
talvez histórico, né, para a gente, eu enquanto liderança do nosso povo, né, depois de tudo que a gente passou até hoje, né, as dificuldades, as lutas que a gente sofreu até agora, de luta, né, para defender os nossos direitos, os nossos territórios, né, a educação, a saúde, tudo aquilo que também faz parte do bem viver do nosso povo, né? Isso para a gente é importante estar aqui, né? E parabenizo pelo trabalho que você fez, né? Mas não só por isso, né? A gente está muito feliz de estar vivendo essa situação que a gente passa agora, né? Igual você já falou aí, são muitas coisas acontecendo, né? Eu vim para aqui, eu nem sabia que eu ia participar aqui hoje, né? Mas vim para participar junto com o seu Valdemar, né? Que recebeu ontem um diploma também, né? De doutor. Eu acho que para a gente é muito importante também estar fazendo parte. É uma das nossas lideranças mais velhas que a gente tem hoje, né? E a gente está junto com ele aí recebendo esse diploma, né? Estava falando com o pessoal, eu vim mais ser o Valdemar, agora eu vou voltar mais o doutor Valdemar. Agora, né? Então, isso é muito importante para a gente também, né? Que é uma pessoa, os nossos mais velhos, como já foi falado, é o espelho, né? É também os livros que os nossos jovens têm para estudar antes de vir para a faculdade, né? Então, a gente fica feliz, né, de depois de 75 anos ele ser reconhecido, né, pela instituição, pela universidade, pelos professores que fez essa ponte aí para esse reconhecimento, né? Então isso também para a gente é importante, né? Porque hoje não é só ler e escrever que é sabedoria, né? Os nossos antepassados, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, não cursaram faculdades, né? Mas tiveram grande sabedoria para dar a oportunidade e defender os nossos direitos para que a gente pudesse estar hoje dentro de uma faculdade, né, talvez passando pelo que a gente está passando agora. Então, a gente é grato por isso, né, pelos nossos mais velhos também. E, assim, falando da pesquisa do Ney também, né, a gente também sabe que a pesquisa dele não foi só uma pesquisa, né, ele também trouxe para a gente um resgate, a cerâmica Chapeabá também vinha morrendo, assim como morreu várias partes da nossa cultura, né? Ou seja, adormeceu, porque obrigatoriamente, às vezes, nosso povo foi obrigado a deixar de falar a nossa língua, de praticar as nossas culturas, né? E junto com isso estava também a cerâmica, né? E eu posso falar que o trabalho, a conclusão de Ney agora está concluindo também o resgate, né, da cultura da cerâmica Chacriabá, que nós podemos falar assim, com o trabalho dele, né, está sendo resgatado. Então, isso para a gente também é muito importante, né? A gente tem outras pessoas aqui, né, os nossos alunos que estão aqui também presentes, né, cursando aí medicina, direito, né, que está aqui, o pessoal, odontologia, né? Isso para a gente é importante, né, porque a gente sonha com um futuro melhor para o nosso povo, com o nosso povo, cuidando do nosso povo, né? Isso para a gente é muito importante também, né? Agradecer aí também a orientadora, a professora Lúcia, né, a professora Ana, os demais professores, né, aos parceiros, né, que têm também esse olhar diferente, né, o que é uma educação indígena, o que é um pé na aldeia e um pé no mundo, né? Quando a gente fala, quando o Ney fala desse pé na aldeia e um pé no mundo, que a gente precisa para o resgate da nossa cultura, para aquilo que a gente precisa para fortalecer o nosso povo, fortalecer a nossa identidade, né? Isso para a gente é importante, né? E assim a gente está muito feliz por isso, né? De estar aqui fazendo parte disso e vou ter história para deixar contada para os meus filhos, para os meus netos, né? Para o meu povo, né? Assim como os nossos antepassados, né? Sofreram muito, mas deixaram uma história contada, né? Como dizia o meu pai, né, na época de luta dele, meu pai foi uma das pessoas que, nos anos 80, foi brutalmente assassinado no nosso território por defender os nossos direitos, por defender, talvez, um espaço desse
para a gente, né? Na época da ditadura ainda. Então, a gente hoje é feliz, não porque essa conquista ela chegou de mão beijada, como já falamos aí. Existe uma luta grande. Eu ainda acho que o espaço indígena hoje nas universidades ainda é muito pouco. A dificuldade é muito grande ainda para que a gente consiga ingressar o nosso povo nas faculdades, né? Mas a gente já deu os primeiros passos, né? A gente não conquista tudo de uma vez. Então, eu acho que com o apoio de todos, né? Eu acredito que o nosso povo tem um futuro melhor aí pela frente, onde a gente vai poder entrar numa faculdade de cabeça erguida, sem ser discriminado, sem sofrer preconceito, né? Então, isso para nós é o nosso sonho, né? Porque hoje ainda tem muita gente do nosso povo que entra na faculdade, não dá conta de ficar por causa de tudo, de todas essas coisas que acontecem, né? Não só o preconceito, a discriminação, né? Mas também assim a oportunidade que talvez dá, mas não dá o suporte necessário para que o nosso povo possa se manter dentro de uma faculdade e fazer a conclusão dos seus cursos. Então, a gente agradece os nossos guerreiros que lutaram, que entraram, ingressaram e conseguem concluir, porque a gente sabe que não é fácil ficar fora da aldeia, como o Ney falou aí. Eu até fiquei pensando aqui, quando o Ney falou, aí veio a pandemia, né, e não precisou eu sair. De certa forma, a pandemia talvez ajudou você a ficar perto da sua família durante esse tempo, né, e você acabou concluindo sem precisar de sair de perto. Mas tem os outros aí que tiveram que sair, que está longe da família, a gente sabe a dificuldade, né? Mas a gente espera que o nosso Pai do Pão possa dar força, né, a todos vocês, para que vocês possam também concluir os seus cursos, mas quero participar também da banca de vocês, quando vocês se formarem. Então, é isso, né? A gente agradece e parabéns para você, parabéns a todos os professores, né, e a todos também que têm acompanhado de perto, que têm apoiado, né, todo esse nosso povo. Obrigado a todos. O nosso Edgar ali também, né, que também já passou por essas coisas, hoje já é um dos renomados Chacriabá, né, nas artes, na fotografia, tudo. Então, parabéns a todos vocês por isso. Obrigado. Diana. Bom, pessoal, boa tarde, né? Agradecer a Deus por a gente estar aqui nesse momento. Agradecer a Mãe Terra, né, por dar essa oportunidade da gente estar aqui diante de tantas coisas que a gente vive, né, vem vivenciando aí, a gente tem conseguido aos poucos, né, vencer. Isso é muito importante. Agradecer, né, a todos que estão aqui, né. A gente vai citar o nome, acaba esquecendo alguém, mas sintam todos agradecidos e agradecidas. E agradecer, Ney, também pelo convite, né, da gente poder ter participado no território, né, desse momento lá junto com a comunidade, da apresentação do trabalho, que a gente teve mais um tempo, né, a gente, durante a apresentação que a gente viu foi um pouco mais reduzido, né, então foi muito importante esse momento lá também, e dizer da importância, né, do cuidado que Ney tem, né, teve e tem, isso é importante, né, essa leveza toda, né, porque quando a gente trata principalmente da cerâmica, né, a gente tem que ter o cuidado, né, a gente tem que ter essa leveza, né, então, é importante, né, esse trabalho com o barro, né, que está ligado diretamente, né, com a terra, isso é muito importante também. Então, assim, traz grande significado, né, que para o nosso povo isso é importante. A narrativa no seu trabalho, né, falando sobre cada peça dessa, né, não está aqui por acaso, né, tem uma história, né, tem um significado. E eu gostei muito dessa parte, como nós tínhamos falado lá no Barreto também, a parte das palavras, né, na língua que você traz no trabalho, fortalece muito para nós também, isso é importante, né. Então, só agradecer mesmo, né, e dizer, assim, que a gente fica muito feliz de ter esses retornos, né,
que não é só estudou, né, pesquisou, participou, aí tem um título, mas que é importante esse retorno, né? Então, os outros que estão aí também, né, a gente espera, né, esse retorno chega para vir ajudar nosso povo, então é muito importante, né? E aí lá no Barreiro, né, a gente estava eu e Zéza lá e nós estamos pensando que não podia falar, né, do momento da apresentação, né, de falar na Célia, né? Aí depois assim, aí depois a gente falou assim, e nós pensávamos que não podia falar, mas podia falar. E aí, né, a gente falou da Célia, né? Aqui tem uma Célia hoje representando também, né? Que é a esposa do Dr. Valdemar. Isso é importante também. E então é isso, né? E agora a gente está na luta aí, né? Então, mais uma vez aí, a gente espera ter um bom resultado também, né? No final do mês, né? Que a gente continue avançando cada vez mais, né? Então, é muito importante. Eu acho que todos aqui têm sabedoria, né? Desses recados, né? A importância dessas falas, né? Desse fortalecimento. E aí agradecer também por um momento que a gente vivenciou ontem, né? Que foi muito importante, né? Não só para os povos indígenas, mas para outros povos também. Esse reconhecimento, né? Dos mestres e mestras, né? Então a gente só tem a agradecer. E não vou falar nomes porque às vezes esquece alguém, né? Mas em nome aqui de Ana Gomes, né? E o William, agradecer, né? Essa parceria da UFMG, né? Que tem sempre com a gente. O William desde lá do magistério no parque, né? E a gente hoje está reencontrando aqui, isso é muito importante também, né? Ver que essas pessoas têm esse pensamento, né? De acompanhar sempre junto, e a Ana tem sempre nos ajudado também, porque a gente precisa também desses momentos, né? E agora, através do trabalho de Ney, conhecendo a professora Lúcia, né? E a gente foi comunicando, e aí hoje a gente está aqui mais uma vez, agradecer pelo convite, né? E em nome do Domingo Cacique, né? E a nossa liderança Cileiro também está ali junto com a gente nesses dias, né? Agradecer, né? Nossos caciques, nossa liderança, né? Nossa organização interna, nosso povo, Chacriabá, né? E todos que estão aqui presentes também, né? Muito obrigada. Acho que bota do futebol aí uma tembar tentando ganhar quanto. Acho que meu nome é Manuel, ele já conhece. Mais agradecer, né, a Deus, então, nesse momento aqui tão importante, né? Acho que cumprimentar também a mesa de Ana, né? Professor Diana Gomes, professor Valdemar, nossa orientadora Lúcia, do Cacique, né? Professor também, nosso amigo aí, né, mestrando, né? Cumprimentar também todos que estão aqui presentes, né? Principalmente nosso colega Chacriabá, que está aqui estudando permanente, fazendo permanência aqui, né? Os colegas que veio também acompanhando o seu Valdemar, que, assim, falar um pouco da alegria que a gente está vivenciando aqui hoje, né? Acho que ontem um momento bem importante, né? O seu Valdemar foi homenageado, né? Recebendo o título de doutor, né? Assim, para nós já é um mestre, né? Lá no território, tem grande referência, né? E isso sendo reconhecido pela universidade, né? Para nós é uma homenagem, assim, um conhecimento muito grande, né? A gente fica muito satisfeito, né? Nossa Valdemar que fala, né? Quase todo estudante que passou aqui no FIE e outras universidades também já foi até ele procurar, né? Procurar um pouco do conhecimento, repassar para a gente, né? E acredito que agora essa demanda vai aumentar mais ainda, né? Assim a gente fica bem, a felicidade imensa, né? Assim, falar um pouco do trabalho de Ney, do nosso colega, né? A gente teve o privilégio de participar lá na aldeia, né? A gente mora também na aldeia do Barreiro, né? A gente ficou muito feliz, acho que levar também esse trabalho para mostrar um pouco no território, né? Muita gente ali teve o prazer de conhecer um pouco o trabalho de Ney, né? A gente ficou bem feliz, né? A gente participou, assim, da banca, né? E a gente percebeu ali o quanto que o povo ali gostou nessa retomada da cerâmica, né? Assim, muito que o CEMER pesquisou, estava ali presente, né? Acredito que ficou muito feliz, né? De estar recuperando um pouco, de estar contando um pouco da história daqueles artesãos, daqueles ceramistas, né? Muito, como falou, já foi falado aqui, né? Estava um pouco adormecida, né? E hoje, você trazendo, através do papel, acho que vai fortalecer muito, né? Assim, na minha fala no território, eu sempre vim falando, né, que seu trabalho vem fortalecer muitas coisas, né?
Eu acredito que tive o privilégio de ler. Uma das coisas que eu vi também no seu trabalho também foi seu aluno, né? A gente já considera também você como professor de arte na escola, né? Em 2008, 2009, 2010, né? No ensino médio, a gente teve o privilégio de estudar nas aulas de arte, né? E Ney, assim, acho que foi um pioneiro, né? Acho que talvez desconstruir o modelo que o Estado trazia para dentro da escola, né? De levar essas aulas diferenciadas, essas aulas práticas, né? Fora das quatro paredes, né? Então, acho que acredito que fortaleceu muito, né? Desconstruir um pouco o que o Estado trazia para a gente, né? De estar aprendendo trabalhar com a cerâmica, trabalhar com barro, né? Que acredito que é muito importante para nós, né? Então, a maioria hoje dos alunos, né, que nós temos na escola hoje, estruturando, passa por essas aulas, né? Foi por Ney, hoje é por Vanir, né? Então, acredito que foi uma riqueza muito importante para a gente, né? Eu acho que traga um pouco também no resgate, além da cerâmica também, a gente falou também lá no território, né? Fico muito bem feliz de estar trazendo também um pouco da língua Quen, né? A gente está nesse resgate também da língua Quen. Eu acredito que hoje fortaleceu muito dentro da comunidade, né? Através dos cantos, das palavras, né? Eu observei que no trabalho de Ney a gente viu muito, né? Nas palavras. Então, acredito que isso venha a fortalecer cada vez mais, né? Então, acho que é um pouco disso, acho que é meio falar da alegria imensa que a gente está aqui hoje, né? A gente se sente privilegiado de estar participando de um momento histórico, né? Da FMG, tanto ontem que a gente estivemos ali junto com o professor Valdemar, né? E através disso a gente está aqui hoje participando dessa defesa de Ney, né? Então, já passou também outros mestrando por aqui, né? Que é a primeira pessoa de Célia, né? Foi o Edgar, agora da Ney, né? E que vai abrir as portas para vários outros que vai vindo, né? Hoje, Carlinhos também acho que vai fazendo, né? Cida, né? Então, acredito que daqui a um tempo a gente vai ter vários mestrandos, vários doutor, né? Levando esse conhecimento para dentro do território, né? Eu acredito que o mais importante é isso, né? Formar aqui na universidade e retornar para a comunidade levando esse conhecimento daqui, né? Acho que o Tito também enriqueceu muito o trabalho seu, né? Tanto um pé na aldeia, né? Um pé no mundo, né? Então, a gente sai para o mundo, né? Mas com aquele dever de retornar para a comunidade, de repassar lá o que aprendeu aqui na universidade, né? A São Valdir trazia muito também a questão da peneira, né? Acho que é muito importante isso também, né? Eu acredito que quase todos que estão aqui, acho que tem esse dever e vai chegar no território, vai levar esse conhecimento, essa bagagem que aprender aqui para somar cada vez mais, né, no nosso território. Então, acho que mais é um pouquinho disso e falar da felicidade que aqui participando desse momento aqui hoje, né? Acho que um pouco disso. Então, uma transmissão é a primeira vez que ela veio, mas ela veio para acreditar se eu ia ser doutor. Essa acreditar. Disse, se eu não tiver lá, chegar aqui, eu não vou saber se é doutor, não. Mais uma vez, né? Dizer que eu estou feliz mesmo, de verdade, né? Por tudo que eu vi aqui hoje, né? As falas do cacique, né? Igual eu falei antes, ele foi uma pessoa que passou por uma série de dificuldades, né? Ele não entrou em detalhes, né? Mas na minha escrita eu contei um pouco dessa história de luta do povo Chacriabá. E quando ele era criança, né? Ele teve a casa atacada por mais de 10 pessoas armadas, né? E matou o pai dele na frente dele e dos outros irmãos. E um dos irmãos dele também foi obrigado a puxar o corpo do pai para ver se realmente estava morto, né? O José Nunes, de 11 anos de idade naquela época, e o Domingos, acho que 12 anos, né?
E, assim, para a gente dizer, né, assim, essa violência que os povos têm passado durante esses vários séculos, né? E, e hoje a gente chegar na universidade, né, e fazer uma pesquisa e ter os nossos mais velhos, ter nossas lideranças lutando por isso, a gente é muito grato a tudo isso. Aos meus colegas, né, a Diana, que é liderança, né, uma liderança mulher, a liderança feminina da Aldeia Prata, né, o Manuel Antônio, né, que foi um dos meus alunos, né, e hoje é diretor e também atua nessa parte cultural. Ele faz pesquisa relacionada à língua Chacriabá e é uma pessoa muito envolvida nas práticas tradicionais, né? E ter essas pessoas aqui todas, né? O próprio Edgar Chacriabá, que é um artista, fotógrafo, né? Que tem registrado essas questões, ele tem ido em vários movimentos em Brasília e registrado todas essas situações, né? A minha esposa que está ali também, que hoje está na escola, e ela também é ceramista, né? E os colegas ali, os alunos que estão formando, né? O Edmar, o Eric, o Rodrigo, e eu imagino outros ali que eu não estou lembrando o nome, né? Mas que são pessoas que estão formando em várias áreas, né? E que vai contribuir muito para as questões nossas lá no dia a dia, né? São pessoas que estão se preparando para estar atuando na nossa comunidade. Então, é isso, assim, o que eu tenho a dizer é só que eu estou muito feliz mesmo e agradecer a todos mesmo aqui, o pessoal que estão ouvindo, que também vão ter a oportunidade, né, de repassar isso, né, são muitos professores, né, e é importante que professores aprendam um pouco mais sobre a nossa realidade, porque eles são formadores de pessoas, e hoje a gente sente que falta muito nas próprias universidades, né, e nas escolas, em geral, tratar da cultura indígena, né? Nessas escolas trata muito de uma cultura muito distante e muitas vezes os alunos são formados para ir para distante do seu povo, né? E quando essas pessoas têm a oportunidade, né, de estar aqui, eu fico feliz, né, de estar tê-los aqui ouvindo, né, e acompanhando e conhecendo essa pesquisa. Para mim é algo muito importante, porque eu sei que são pessoas que vão contribuir para a formação de muitas outras pessoas, né? Vão contribuir para essas questões de levar a informação mesmo e tornar o mundo com pessoas melhores, né? Porque eu tenho saído muito da aldeia e participar de vários eventos, e a gente vê o quanto as pessoas desconhecem da nossa cultura, né? De apontar o dedo para você e dizer que você está ali naquele espaço porque você está sendo um aproveitador, que você não é indígena que nada. Ah, você não tá, você está com roupa, né? Muitos acham que chega na aldeia achando que é os colonizadores, que é os colonizadores chegando em 1500, né? E eles não pensam que já se passaram 500 anos, que teve uma série de questões. As pessoas não têm essas informações, porque muitas vezes as mídias não mostram isso, né? Quando mostra, eles mostram os indígenas mais em situação de violência, ou então mostra o indígena de uma forma que é generalizada, como se todos tivessem uma cultura igual. Então, eu acho que vocês estando aqui presentes, para mim, eu sei que vocês estão absorvendo um pouco dessas ideias e que, com certeza, se tornarão mesmo parceiros da gente e tudo isso me deixa muito feliz, né? Além de estar aqui com os meus parentes aqui também, que é algo que deixa a gente mais encorajado e que fortalece, né? O canto inicial aí deu uma energia boa para a gente, né? Então, agradeço mesmo de coração. Eu não tenho muito o que falar, né? Depois de 3 anos, 2 anos e pouquinho, né, Ney? Que a gente conversa. Mas eu quero registrar também, né, a emoção e o privilégio que foi de ter o Ney como orientando, né? Uma das falas que eu tenho feito é que
Os indígenas não estão na universidade para eles aprenderem como é não ser indígenas. Eles estão na universidade para modificar a universidade. Nós é que temos que aprender como ter essa parceria e como respeitar essa parceria e como fazer essa parceria avançar também, né? E o Ney chegou, sim, com aquela história, né? Eu não quero fazer nada acadêmico, né? E olha, eu sinto, mas você veio para a academia, né? Então, nós vamos ter que resolver como é que nós fazemos isso. E, aos poucos, lógico, né? Ele sabe escrever, ele escreve muito bem, ele tem o que escrever, ele é crítico. E isso tudo, aos poucos, eu acho que foi acontecendo quase que um pouco empurrado também, né? Porque a gente arranjava aquelas coisas para fazer, né? Vamos escrever para a revista não sei o quê, agora vai para o evento tal, tem que falar. Ele, eu não gosto de falar. Não, mas você fala alguma coisa só e deixa depois. Aí deixava ele falar, ele falava. Então, aos pouquinhos, né? Foi sábado, né, Ney? Que a gente estava num evento internacional, no Congresso Latino-Americano de Educação pela Arte, né? E o Ney falando justamente, Tony, dessa modificação que ele faz, né, de não ficar em sala de aula 50 minutos para ensinar cerâmica, e como isso foi valorizado, né, pelo pessoal todo que estava assistindo, né, foi online, então tinha realmente muita gente vendo e ouvindo, e como isso acontece no Brasil, né, e como isso acontece nesse Brasil que a gente está vendo outras coisas e que como é que isso é uma resistência, uma forma de resistência e é uma forma de um ensino-aprendizado que pode ser feito, né? Que pode ser feito, né? Tem que ser feito, mas pode ser feito. Que não pode, a gente não pode ficar nos limites, né? Das coisas. Então essa participação também com os outros indígenas, né? A participação na Bienal de São Paulo foi importante também. Então, acho que isso, né? Se existe uma felicidade, né? Aí, né? Com o povo Chacriabá, existe uma felicidade da universidade também, né? Da gente saber que dá para fazer isso, que a gente gosta de fazer isso, que a gente quer fazer isso e que vocês também querem. Então, que vocês também gostem, que vocês também ficam felizes, e aí a gente vai ser nós, né? Tá certo? Essa questão da ferramenta, né, da arte como ferramenta, o que a gente tem visto não só na arte indígena contemporânea, mas na própria arte contemporânea, de maneira geral, a arte tem sido o lugar de resistência, né? O que a gente chama de artivismo, né? Que é esse ativismo com arte, e a arte tem se mostrado, né, como um papel muito importante no mundo inteiro. Tá? E as coisas que acontecem, né, quando acontecem com a gente junto, né, eu acho que fazem a gente mais feliz também. Então, foi realmente um privilégio o Ney estar comigo, né, aprendi muito, espero continuar, né, com a parceria e mais além, né? Esperamos receber mais gente, né? Não façam que nem o William, que foi meu orientando e se mandou faltando só um capítulo final para escrever. Não escreveu, não acabou o mestrado comigo. Então, assim, vamos lá, né? Todo mundo. E quanto mais gente, o que a gente estava comentando lá na aldeia também, né? Foi de mais gente, mais indígenas virem para a universidade para darem força para a gente aqui montar maneiras diferentes, não precisar ficar um ano fora da aldeia, não tem lógica isso, não tem lógica receber e não conseguir manter, né? Recebeu, isso é a primeira parte da coisa só, né? A acolhida supõe suporte para ficar, suporte para ir em frente, suporte para terminar e voltar à aldeia, ao povo, podendo realmente contribuir.
porque senão a universidade também não está contribuindo devidamente, né? Se ela só recebe, mas não mantém, também, né? Não é o completo. Então é isso, gente. Foi um prazer, vai ser um prazer continuar, né, Ney? A gente trabalhando. E aí agora tem uma